Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Esse salmo, ele fala de Asaf. Asaf, ele estava em grande angústia. Ele já não estava dormindo. Ele já olhava para o Senhor. Em todo o texto você pode ler, você vai encontrar. No texto diz que ele chega a questionar o Senhor. Ele chega a perguntar: Senhor, o Senhor ainda vai se erguer com misericórdia para conosco? Né? Ele duvida até mesmo: será que a gente ainda tem um Deus? Será que a gente tem alguém ainda que cuida de nós? Será que Ele não desistiu de nós? Né? Então Asaf, ele estava nessa condição. Ele começa a olhar para a dor em que ele está vivendo naquele momento. E aí ele duvida até do próprio Deus e começa a questionar. Né? E isso nós sabemos muito bem o que isso significa. Olhar para a dor e esquecer de olhar para o que importa. Jesus, ele se entregou por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. Amém. E eu estava até conversando com uma grande amiga esses dias, que a gente prega muito sobre vida. A gente acha que vida é você simplesmente sair colocando uma perna atrás da outra, né? Ou na frente da outra. Não, irmãos. Vida é você, quando você viver esse primeiro período, que é essa vida aqui, que é uma passagem, você vai ter uma eternidade com o Senhor. E não havia esperança para nós nesse quesito. Mas por amor, Jesus, o Senhor Deus, ele envia Jesus. Paga a nossa dívida de pecado. Nos resgata da escravidão do pecado. E olha só, a gente ainda se sente tão escravo do pecado hoje, não é? É tão difícil, às vezes a gente luta contra nós mesmos. Às vezes a gente começa a lutar uns com os outros, a gente não entende que a luta não é contra pessoas, é contra a carne e o sangue. Mas o inimigo também usa pessoas e a gente começa a lutar contra pessoas. Então a gente se perde. Então já é tão difícil contra o pecado hoje, imagina antes. Não havia nem luta, já estava tudo entregue. Tudo estava sob o poder de Satanás. Né? Então, o que nós não podemos fazer é olhar para a nossa dor. Nós temos que contemplar o nosso Deus, olhar para Ele. E aí Asaf, ele é um excelente exemplo para nós, porque no verso 11, ele me dá uma sensação que ele para e ele começa a se lembrar do Deus que ele está falando naquele momento, que ele está em grande angústia, sem dormir, vai lá saber, talvez nem se alimentava mais. E ele olha lá para trás e ele começa a se recordar de um Deus que agia. E ele ainda até fala aqui, olha, no verso 15 ele fala: com o teu braço forte com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Com uma outra lembrança. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então ele começa a se recordar disso aqui, e aí ele no verso 11 ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ou seja, ele começa a olhar para aquilo que o Senhor ele já fez, olha para a relíquia da alma dele, sabe? E aí ele